E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para ter uma reflexão aqui sobre perspectiva, né? Como o mundo é feito de perspectiva. Como o mundo é feito de enquadramento, de visão pessoal. Essa visão pessoal quase sempre é influenciada pela visão coletiva, né? Então tudo na vida é percepção. É o que você sente, é o que chega a você através dos sentidos. E muitas das vezes essas percepções são totalmente equivocadas. A maioria das vezes, né? Você pensa que está apaixonado, aí você vê que isso é uma armadilha da natureza para te fazer procriar. Você pensa que você está feliz porque tem um filho, né? Mas você não percebe que isso também é armadilha da natureza para perpetuar a espécie. Você come uma comida muito saborosa, você bebe uma bebida que te dá aquele prazer, né? Mas você não percebe que isso tudo é feito para que você se alimente, que você beba, que você sobreviva, que você se nutra e que você se hidrate, né, com água, com líquidos. E aí você vê uma bela paisagem. Esse vídeo aqui surgiu em função disso, porque eu fui lá fora. Tá uma tarde bem agradável, né? Aí eu sentei lá fora, fiquei olhando as árvores, o vento batendo nas árvores, né? Já as luzes começando a se acender, né? As luzes da rua, porque tem fotocélula, então aquelas luzes da rua se acendendo, acendeu uma, depois acendeu a outra, e as árvores, né? O vento, e trouxe uma sensação boa, sabe? O vento batendo no meu corpo. E aí eu comecei a pensar, né? Como isso é ilusório. Como isso não passa de uma percepção pessoal. Qualquer um que estivesse ali onde eu estava, né? Ali fora, sentado, confortável, com saúde, sentindo o vento, vendo as árvores, né? O movimento que o vento faz as árvores, o movimento que surte, né? O efeito do vento nas árvores, aquela coisa assim, né? Aquele céu, ela está começando a anoitecer, então é aquela coisa meio, né? Ainda não é noite nem dia. E eu cheguei a qual conclusão, né? Que isso é apenas uma percepção. Só isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava ali me sentindo muito bem, né? Eu comecei a pensar sobre todas as pessoas que neste exato momento que eu estava ali me sentindo bem, estão se sentindo mal. Seja porque perderam um ente querido. O que adianta uma tarde linda? O que adianta um crepúsculo, né? Lindo, cheio de vento, cheio de árvores balançando, né? Cheio de paz, uma tarde prazerosa. O que adianta isso se você acabou de perder um ente querido, né? O que adianta tudo isso se você está com uma doença terminal? Você sabe que aquela visão sua ali pode estar sendo uma das últimas. Todos nós, né? A natureza nos engana, todos nós achamos ou temos, né, uma certa sensação de imortalidade. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu vou ser sincero.
eu vou ser sincero, eu quase chorei. Quase chorei por compreender o quanto nós estamos sendo enganados. O quanto nós nos sentimos bem enquanto uma grande maioria de pessoas está se sentindo mal. O quanto esse sistema é injusto, né? O quanto esse mundo é ilusório. Eu me percebi naquele momento ali de tranquilidade, paz. Eu gosto muito de vento, né? Gosto desse período, desse crepúsculo, né? Onde ainda não é dia nem noite, fica aquele céu meio... um azul assim, meio já pro cinza, e as árvores balançando. Eu me lembro que quando meu filho morreu, as árvores balançavam, né? Era um dia bonito quando meu filho morreu. Para mim deixou de ser bonito, né? Para mim não havia nenhum tipo de beleza naquele dia. E hoje me senti dessa forma, né? Me senti enganado por essa natureza, por essa existência que não tem nada de bela. Enquanto você está olhando, né, uma bela paisagem, animais estão se matando, né, para sobreviver, mas você não está vendo, né? Porque você não quer ver o que é a natureza. Enquanto você está olhando uma bela paisagem, fazendo uma bela viagem, ou sentindo prazer, seja no sexo, seja na gastronomia, né, em algum lugar, numa lanchonete ou num restaurante fazendo um lanche, quando você está no cinema se divertindo, quando você está fazendo o que você gosta, você está mentindo para si mesmo, né? A natureza não quer nada disso de você. A natureza não quer que você seja feliz. O mundo não foi feito para ninguém ser feliz. O mundo é um local sem sentido, né? Um local de muito sofrimento. E nós hoje podemos dizer que reclamamos de barriga cheia, né? Porque se você for parar para pensar no passado de escravidão, imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, só vive para isso, né? Se cometeu algum erro, recebe chicotadas, ou é morto, né? As mulheres, como é que pode existir uma mulher cristã? Eu não consigo entender isso, né? Sempre costumo dizer, né? Mulher e negro cristãos não têm nenhum conhecimento da história. Não sabem o que a religião fez com os seus antepassados. Não existe lógica, né, em você seguir nenhum tipo de religião hoje em dia, porque as religiões sempre massacraram as pessoas. Sempre enganaram, né? E ainda hoje enganam. O indivíduo fica feliz com um momentozinho de prazer, né? E aí quando eu saí dali, que eu estava, né, sentado, tranquilo, por isso que eu costumo dizer, mesmo quando eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Porque eu entendo por que os seus sentidos querem te dar prazer, né? Para te enganar, para te fazer achar que a vida é bela, para se relacionar, para procriar. É tudo uma armadilha, né? Quando eu saí dali, que eu estava sentadinho, né, vendo a paisagem, uma tranquilidade, uma paz, ainda saí tudo mordido de mosquito, né? Me coçando. Apesar de eu estar de calça, os mosquitos atacaram meu pé. Então, tá aqui doendo até agora, né? São mordidos. O bicho precisa se alimentar, né? Se alimentar do seu sangue. Por isso que eu não gosto de negócio de roça, né? Roça tem muito mosquito. Mas aqui em casa, né, também. Infelizmente, em todos os lugares a gente sofre com isso, né? Seres nos parasitando. E aí eu saí dali com os pés mordidos, ardendo, coçando, vermelhos, porque um animal, né, que a natureza criou só para chupar o meu sangue. E aí eu saí com esse pensamento, né? Eu não consegui ficar muito tempo, sinceramente.
Eu não consigo ficar muito tempo me sentindo bem. Porque sempre que eu me sinto bem, eu me sinto mal. Que eu tenho consciência da realidade. Viver nesse mundo que nós vivemos, fala sério, né? Só sendo esquizofrênico. Sabe o que é o esquizofrênico? Esquizofrênico é uma pessoa que tem uma doença mental, né? Que faz com que ela veja e ouça coisas que não existem. Vozes, né? Vê pessoas às vezes. Isso está muito canalizado para a mediunidade dentro das religiões, né? Pessoas que profetizam, tudo isso, né? É retardo mental. E uma grande maioria, né, das pessoas precisam desse retardo para continuar vivendo. Para acordar todo dia de manhã, levantar, tomar banho, fazer café, botar os filhos na escola e trabalhar, voltar só à noite, enfrentar trânsito, enfrentar trem, lotado, ônibus lotado. Um inferno, né? Tem que ser esquizofrênico. Ou seja, tem que acreditar numa coisa que não existe. Deus, sentido, né? Ver sentido nas coisas, ver sentido no momento de felicidade. Isso é esquizofrenia, gente. É quando você não tem noção de que as suas percepções estão te enganando. Isso é a loucura, né? O que é a loucura, senão a não percepção adequada da realidade? Isso é loucura. Quando você está vendo coisas que não existem. Isso também pode ser uma questão coletiva. E é, né? Uma esquizofrenia coletiva. Quando todo mundo começa a acreditar numa coisa que não existe. Tipo Deus, né? Felicidade, relacionamento, paixão. Isso é uma doença coletiva. Quando você está sozinho, quando você está na contemplação da realidade, quando você tem lucidez extrema, né? Você percebe a enganação que é esse mundo aqui. Você percebe que não existe possibilidade de felicidade. Não existe possibilidade de nenhum momento realmente que vale a pena nesta realidade. Nós continuamos por quê? Porque, como eu costumo dizer, né? Ou você opta por viver, ou você se mata de vez, se churrasca logo, né? Como eu optei por viver, né? Ou melhor, por sobreviver, porque vida não existe, só existe sobrevivência. Da maioria das pessoas, né? Mesmo aqueles que estão numa situação mais confortável como eu, tá aposentado, sem muitos problemas, sem família, sem filhos, sem mulher, sem problema, né? Família, filho, mulher, tudo isso é problema. Amigos, sem amigos. Quando você está nessa posição, só te resta contemplar. Suportar, né? Quanto for suportável, a gente vai tentando lidar, né? Tentando também usar uma certa esquizofrenia, né? Tentar ver um filme, achar que foi legal, tentar ir em algum lugar, né? Caminhar, ir numa praia talvez, né? Tem que ser um pouquinho esquizofrênico, né? Mas nós sempre, né? Não tem jeito. Não é questão de opção. Quem tem essa percepção da realidade, quem consegue receber as informações do meio, registrar essas informações no seu cérebro, avaliar essas informações e tirar uma conclusão adequada, né? Sabe que a vida não tem sentido algum. Você não é diferente de um animal, de qualquer animal, né? É uma vida totalmente sem sentido. Perigosa, hostil. Viver, como eu falei, não é viver, é sobreviver. A qualquer momento, tudo isso pode acabar, né? Como sobreviver com essa percepção, né? Então você tem que ser um pouquinho esquizofrênico também. Você tem que embarcar na esquizofrenia de que algo vale a pena, de que fazer um vídeo vale a pena, de que tomar banho vale a pena, de que ficar cheiroso vale a pena, de que caminhar por aí, para um lado para o outro, para tentar manter uma vitalidade vale a pena, que comer alguma coisa gostosa, de ter algum prazer vale a pena, né? Isso é uma esquizofrenia. O indivíduo realmente lúcido, né? Ele não suporta essa realidade. Não tem como, né? Estou falando, aí sim chega a questão da opção, né? Você vai fazer o quê?
Você se churrascar, se auto-churrascar, você vai acabar com todo e qualquer tipo de experiência possível. Né? Você vai desaparecer. Talvez o mundo continue aí ou não. Não sei porquê. Quem faz isso desaparece da existência. Como eu costumo dizer, a morte não é uma experiência sua, é uma experiência dos outros. Você nunca vai ter a experiência da morte. Porque morreu, acabou, né? Acabou a consciência. Então acabou seu universo. As pessoas não têm essa percepção. Se tivessem, né? Seria um grande problema. Ninguém mais ia suportar, né? Mas nós estamos aqui suportando. Sobrevivendo, mas sempre tendo essa percepção de que quando você está tendo um momento agradável, lembre-se, existem guerras no mundo, existem pessoas sofrendo, crianças. É complicado você simplesmente tampar o sol com a peneira e fingir que não está vendo nada disso. Né? As dores do mundo, lembrou de Schopenhauer, né? Sofrimento para tudo quanto é lado, os animaizinhos, quantos aí cegos, cheio de problemas, cheio de dores, as pessoas, a corrupção, a bandidagem. Enquanto você está naquele momento feliz, tem gente morrendo. Enquanto você está naquele momento feliz, tem gente ateando fogo nos seus próprios entes queridos, muitas das vezes. Esposa, marido, esfaqueando, enforcando, esganando, tacando fogo. Pessoas com 90% do corpo queimado, no leito de hospital sofrendo dores terríveis. E aí? Você feliz, né? Isso é uma doença, né? Isso não é normal, você viver num mundo desse. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, para você se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.